Essa informação acaba de ser confirmada pelo Pentágono, que informa que agora há pouco, às 4h39 da tarde, pelo horário de Brasília, decolou de Cabul o último avião militar americano carregando o embaixador dos Estados Unidos no Afeganistão e o resto dos militares, do pessoal que estava no país. O Pentágono informa que o Talibã já está agora sob controle do aeroporto de Cabul. No dia 30 de agosto, o último soldado americano se retirava do Afeganistão. Foram 20 anos de guerra contra o Talibã, que retomou o controle de Cabul antes mesmo do fim da missão americana no país. Na ocasião, o presidente Joe Biden indicou que a saída faria parte de um movimento estratégico ainda maior, com a pretensão de mudar o rumo da atuação militar da maior potência bélica do planeta, e sinalizou o novo alvo de preocupação dos Estados Unidos. There's nothing China or Russia would rather have, would want more. Não há nada que a China e a Rússia queiram mais do que ver os Estados Unidos ocupados no Afeganistão por mais uma década. E passados somente 16 dias da traumática saída do Afeganistão, os americanos surpreenderam aliados históricos e anunciaram uma nova aliança militar que era mantida sob sigilo, que diz muito sobre o futuro das operações americanas ao redor do mundo a partir de agora. Estados Unidos, Reino Unido e Austrália se uniram em uma aliança militar para atuar no Pacífico Sul, ainda mais longe do Oriente Médio e muito mais perto da China. O grande destaque desse acordo é que os governos britânico e americano vão transferir para a Austrália tecnologia para o país começar a construir submarinos movidos a energia nuclear, mais rápidos e modernos. A China naturalmente ficou contrariada, mas não foi só ela. Para formar aliança militar com os americanos, a Austrália rompeu um contrato bilionário para a compra de uma frota de submarinos franceses, o que provocou uma crise diplomática entre Paris e Washington. O governo francês tomou uma atitude grave e chamou para consultas seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália. Chamar embaixador na linguagem diplomática, isso é feito em situações realmente graves, né? É um sinal de que as coisas não vão bem, né? Afinal, qual é o propósito dessa nova aliança militar formada por Estados Unidos, Reino Unido e Austrália? Em que medida ela afasta os americanos de seus aliados históricos, como os franceses? E o que pode se esperar dessa nova abordagem da geopolítica do governo americano? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o Eugênio Diniz, professor de Relações Internacionais da PUC Minas e ex-presidente da Associação Brasileira de Relações Internacionais. Fique com a gente. Professor Eugênio Diniz, no que consiste, para a gente começar essa aliança denominada AUKUS, que nada mais é do que a abreviação dos nomes Estados Unidos, Reino Unido e Austrália? São países que já tinham e continuam tendo um relacionamento em assuntos de defesa, de segurança, de inteligência, muito, muito próximos. Assim, tão próximos quanto uma OTAN, por exemplo. Okay? Embora sem o grau de formalização e institucionalização e de um arranjo organizacional tão elaborado como a OTAN, mas a proximidade entre eles, uma proximidade intensa, já antiga. Okay? Mas isso nunca tinha se configurado em algo, pelo menos anunciado com essa intenção de relacionamento como apareceu na semana passada. E esse é um dos aspectos, aliás, que me chamaram a atenção. Que ocorreu no marco de um arranjo trilateral, um pouco à margem das outras iniciativas que já existiam na região. Claro, muito em larga medida para poder incorporar formalmente o Reino Unido, ao que tudo indica, né? É o que parece, né? Mas isso ocorre lateralmente a outros arranjos que já havia. Então, esse arranjo, AUKUS, né, ou AUKUS, ele surge de uma maneira meio súbita. A linguagem padrão nessas coisas é estreitar os laços para uma maior cooperação em escreva aqui alguma coisa. Né?
Evidentemente, a ideia toda é evitar, digamos, acirrar os ânimos. Então, é sempre uma tentativa de procurar não ficar nomeando ninguém diretamente, mas a situação é muito clara e as reações mostram isso. Quer dizer, a reação da China com relação ao anúncio, tá? Consta que a iniciativa foi bem recebida na Índia, que tem, enfim, pendências inúmeras com a China. Então, isso tudo sugere que a ideia é basicamente lidar ou aumentar, digamos assim, os custos da atividade regional da China e intensificando a concertação política relacionada a isso. Ao reagir, o governo chinês falou grosso. Diz que esse movimento é um jogo político extremamente irresponsável, que os países precisam se livrar dessa mentalidade velha de Guerra Fria e do que chamou de preconceito ideológico. E também que o acordo ameaça a paz e a estabilidade na região. Então, de certa maneira, esse é, no mínimo, o quadro e a percepção que surge da iniciativa. A questão é qual é o impacto que isso tem em outros relacionamentos. No caso, a França reagiu muito, muito mal, né? E publicamente, mas é possível, a gente pode imaginar que haja outras reações menos públicas em função de uma série de percepções a respeito, inclusive, de como tudo foi conduzido, que podem ser muito, muito, muito negativos. Agora, professor, aqui os Estados Unidos e a China têm disputas comerciais, não é nenhuma novidade, é uma situação que já vem de algumas décadas. O que justifica esse movimento do governo americano nesse momento? Houve algum movimento chinês que tenha justificado essa busca do governo americano por uma aliança mais estratégica com a Austrália? Qual o papel dos chineses nesse contexto? Olha, na verdade é o seguinte, a disputa comercial ela é comparativamente mais recente, se a gente for pensar, do que os primeiros movimentos nessa direção. Nos primeiros anos da administração Obama, já se falava num pivô para a China, uma expressão que ficou popular na época, né? Um pivô para o Pacífico, pivô para a China. Isso aparece muito em função do próprio crescimento da China. E um crescimento que nos últimos anos em particular, já havia isso há algum tempo, mas ficou muito intenso nos últimos anos, a tradução em termos de recursos militares de boa parte dos ganhos e riquezas acumuladas pela China. Esse ano houve um anúncio particularmente significativo, que não foi nem um anúncio, um acontecimento, que foi a detecção da construção de algo em torno de 300 silos de lançamentos de mísseis balísticos por parte da China, o que é uma quantidade muito grande, muito expressiva, um aumento muito expressivo do que seria o arsenal nuclear chinês. Então, se tudo isso não se confirmar e efetivamente se materializar. Mas esses já são movimentos de um jogo que já é um pouco mais antigo. Na medida em que a China foi crescendo e ganhando em envergadura política por causa da sua crescente riqueza, né? Evidentemente, torna-se inevitável uma participação maior e mais intensa nos assuntos internacionais, combinado com a ascensão do atual líder chinês, né? Xi Jinping, houve uma mudança mais nítida e mais perceptível no comportamento chinês com relação a isso. A China se tornou mais assertiva, progressivamente mais assertiva na arena internacional. O governo da China organizou um desfile militar como nunca antes se havia visto no país. Tanques, mísseis, jatos, bombardeiros tomaram conta da Praça da Paz Celestial em Pequim. Enquanto havia anteriormente uma certa tendência de manter-se um perfil mais baixo, já no período da atual liderança, esse perfil de atuação muda, tanto materialmente, expressando-se
no aumento da capacidade militar chinesa, mas até mesmo em termos da atuação diplomática da China em diversos espaços e fóruns internacionais e até mesmo nas suas representações diplomáticas em alguns lugares que se tornaram muito mais proativas. E, ao mesmo tempo, a China se mostra assertiva ou mais enfática naquilo que ela considera serem seus interesses ali na região. Disputa de ilhas com o Japão, né? e particularmente Taiwan. Ao anunciar esse pacto de defesa, Reino Unido, Estados Unidos e Austrália criaram mal-estar com a França também. É que o governo francês agora perdeu um acordo bilionário que tinha com a Austrália para construir 12 submarinos. O ministro das Relações Exteriores da França disse que o país tomou uma facada nas costas e que Biden agiu como antecessor dele, Donald Trump. Bom, professor, para se contrapor a esse aumento de influência da China na região, a Austrália teve que romper um contrato de 150 bilhões de dólares com a França, um contrato de fornecimento de submarinos não nucleares. Por que a Austrália topou esse desgaste todo em nome dessa nova aliança para ter o submarino nuclear? Roberto, isso aí é um dos pontos que me intriga. A preocupação da Austrália como um ator regional cujos interesses estão fortemente ligados também àquela região do Pacífico, bem como ao Oceano Índico, mas o forte da tensão seria em torno da China. O que me espanta nesse anúncio é exatamente o problema dos submarinos. Não me parece muito claro que a opção por o submarino nuclear fosse melhor, ou por uma força de submarinos à propulsão nuclear fosse melhor. Quanto mais distantes e mais profundas as águas em que o submarino vai operar, maiores as vantagens do submarino à propulsão nuclear. Quanto mais rasas, menores. E a área de operação, no que concerne a China, do ponto de vista da Austrália, é uma área de águas muito rasas ali. Não é? Basta depois, se tiver a oportunidade de olhar um mapa em que haja as profundidades, que mostra um pouco das profundidades, fica muito, muito claro de ver isso. No que concerne ao Oceano Índico, as águas são mais profundas, e no que concerne, digamos assim, a faixa mais próxima entre a Austrália e a Nova Zelândia, também essas águas são mais profundas. Mas ao norte da Austrália, no sudeste da Ásia, ali, né, essas são águas bem mais rasas e todas pontuadas. O grande benefício é se a Austrália tiver identificado nisso, uma capacidade de atuação para além, né, da sua região, pelo menos mais imediatamente. Aí sim faria sentido. Então, não está tão claro para mim que houvesse tantas vantagens, pelo contrário, é perfeitamente plausível, claro que teria que fazer um estudo bem mais detalhado, mas é perfeitamente plausível que por um custo equivalente pudesse ter uma frota maior, uma esquadra de submarinos maior, que permitisse um fluxo mais constante e que, no momento do enfrentamento, se fosse necessário, teria até mais vantagens do que o submarino à propulsão nuclear. Então, esse anúncio ele me parece problemático, catastrófico do ponto de vista de relacionamento com aliados. A reação da França, a França chamou o embaixador para consulta, o embaixador nos Estados Unidos para consulta. Isso depois que o Reino Unido, o parlamento do Reino Unido, aprovou, não é uma moção de censura, porque não pode ter moção de censura para um governante estrangeiro, mas é uma coisa mais próxima com relação à administração Biden. A França chama o seu embaixador, olha, do ponto de vista da gestão das relações com os aliados, digamos assim, deixou muito a desejar, para o benefício que para mim não está tão claro assim. Então isso para mim é um enigma, isso para mim está realmente intrigante. Literalmente. Fiquei intrigado. Professor, e do ponto de vista da relação dos Estados Unidos com seus próprios aliados, como a França, que teve o maior prejuízo, faltou coordenação? Ou é normal que os Estados Unidos se desgastem tanto com um aliado para eventualmente criar uma força militar capaz de pressionar a China? A maneira como foi feito esse anúncio, junto com a proposta, né, de fornecimento dos submarinos, ela passa uma impressão
literalmente de dane-se os nossos aliados europeus. Dane-se se a França vai achar ruim. Porque isso podia, inclusive, ser feito de uma maneira muito mais articulada politicamente, buscarem-se compensações. E não, assim, a impressão que passa é de um enorme descaso, que, aliás, foi também a impressão passada com a maneira como foi feita a retirada do Afeganistão. Os Estados Unidos suspenderam a operação de retirada de cidadãos americanos no Afeganistão para tentar organizar a situação caótica no aeroporto de Cabul. A ministra das Relações Exteriores da Holanda renunciou em função das críticas que sofreu no parlamento, porque, no final de contas, acabou sobrando também para os aliados dos Estados Unidos que tinham forças, que se empenharam. Então, do ponto de vista da gestão dos relacionamentos políticos, a maneira de conduzir as coisas deixa muito a desejar, passa uma impressão ruim. Pode até passar a impressão de que nós vamos nos voltar para o Pacífico de uma forma ou de outra. Mas isso gerou estresses muito maiores do que a gente viu. Esse tipo de reação do parlamento britânico e da França, acho que é a coisa mais próxima que eu me lembro disso desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em termos de estresse no relacionamento, seria a crise de Suez, 1956. Mas não me recordo, eu poderia até voltar, mas não me recordo de ter havido chamada de embaixador para consulta. É um movimento de profunda desconfiança, é um movimento diplomático muito forte. O impacto disso nas relações diretamente com a França, mas em termos de relacionamentos comerciais da Austrália, é muito grande. Um acordo de 150 bilhões, se você rompe de um dia para o outro, de uma hora para outra, sem avisar ninguém. Então, essa situação toda, ela passa uma percepção de alguma combinação de inépcia e descaso por parte das autoridades estadunidenses com relação aos seus aliados mais próximos de todos. Então, é um movimento diplomático muito complicado e muito estranho. Causou muito mais mal-estar e ressentimento do que qualquer coisa que o presidente Trump tenha feito com relação aos seus aliados da OTAN e regionais. Bom, professor, para a gente finalizar, no momento que os Estados Unidos resolvem assumir um desgaste tão grande com aliados tão importantes para chegar mais perto, eventualmente, da China, a gente pode imaginar que os Estados Unidos, neste momento, estão abrindo mão de interesses históricos com os quais eles sempre lidaram como prioridade no Oriente Médio? É possível que seja esse o fator que, pelo menos na cabeça dos decisores, dê sentido a várias dessas ações. Digamos, poderíamos pensar uma diminuição da importância relativa de algumas outras regiões, o Oriente Médio em particular, com relação a essa prioridade redefinida numa outra região, no caso, no entorno da China, por assim dizer. Não obstante, os problemas não desaparecem. Olha o que ocorreu depois da retirada do Afeganistão. Além desse mal-estar que a gente já mencionou com o Reino Unido e com a França, a Coreia do Norte retomou os testes dos mísseis, ao que consta, está expandindo a sua capacidade de produção de plutônio, e o Irã reduziu ainda mais a sua colaboração com a Agência Internacional de Energia Atômica. Estou mencionando especificamente o Irã porque, digamos assim, de certa maneira, o elo geográfico e político entre o Oriente Médio de um lado e o subcontinente indiano de outro, quer dizer, a proximidade e tudo mais. Se essa redução da colaboração do Irã com a Agência Internacional de Energia Atômica significa uma eventual decisão de correr
atrás da produção de artefatos explosivos nucleares, o efeito disso não é só no Oriente Médio. O efeito disso pode ser pôr terrivelmente em risco todo o ordenamento político em torno da não proliferação de armamentos nucleares. O efeito disso é muito maior, é muito grande. Se potencialmente, né, se for isso que estiver ocorrendo, se isso vier a ocorrer. Em 2022 vai ocorrer, ou deve ocorrer, a conferência de exame do Tratado de Não Proliferação Nuclear, que deveria ter ocorrido em 2020. Num contexto em que o Reino Unido aumentou o teto do seu arsenal nuclear, a China aumenta significativamente a sua capacidade em termos de armamentos nucleares. O Irã expande, eventualmente, vem a obter, se for esse o caso, no mínimo a capacidade de um teste de artefatos explosivos nucleares. As ações nesse setor da Coreia do Norte se intensificam, o arranjo político nuclear global está em xeque. Está em xeque. Outros países vão começar a rever suas prioridades. Vem à mente imediatamente a Arábia Saudita, na sua disputa com o Irã. E vários outros casos. Então, pode querer o quanto quiser, mas os problemas não somem porque se quis, nesse momento, mudar de prioridade. Então, está muito difícil, para mim está muito difícil, identificar o sentido dessas ações dos Estados Unidos. Elas me parecem contraproducentes do ponto de vista dos interesses dos Estados Unidos. Realmente, para mim, eu vejo esses movimentos todos com surpresa, com estranheza e, eu diria, com espanto. Com espanto. Professor Eugênio Diniz, muito obrigada pela entrevista. Um bom trabalho aí para o senhor. Muito obrigado. Um abraço a todos vocês aí. Obrigado. Tchau. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção é do Lucas Matias e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.